Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre A Febre, do Marcelo Ferroni. Bom, esse livro acabou de ser publicado pela Companhia das Letras. Acho até engraçado ele sair em outubro, né, no mês do Halloween, porque é um livro de terror, etc. Só que esse livro aqui é um livro de terror diferente. E bom, primeiro deixa eu contar um pouquinho da minha relação com o autor, porque esse não é meu primeiro contato com o livro do Marcelo Ferroni. Eu já tinha lido o anterior a esse, que é o As Maiores Novidades, que é um livro completamente diferente. É um sci-fi muito louco mesmo, assim, sobre mundo corporativo, sobre tecnologia, etc. Muito bacana, assim, é um livro que subverte o gênero, e eu curti bastante, é um livro que dá um nozinho na sua cabeça. E esse daqui é um livro também que subverte ali o gênero do terror. Alguns vídeos atrás eu comentei com vocês sobre O Coração Satânico, que é um livro meio policial, meio de terror, e para mim eu tenho uma dificuldade de consumir literatura de terror. Eu não sei porquê, pra mim eu acho que esse tipo de história funciona melhor em filme, e eu sempre fico muito feliz quando autoras conseguem transportar um medo, né, pra dentro das páginas, pra dentro da coisa escrita, que pra mim é uma coisa muito específica. Vocês podem falar do Stephen King, mas assim, os livros do Stephen King que eu gosto, eles são mais livros voltados pra investigação. Tem acho que o único livro do Stephen King que me deu muito medo foi o Outsider, que, enfim, é uma investigação policial também, tem ali algumas cenas bem bizarras, e aquele dali, assim, eu fiquei com medo. Mas, enfim, eu não sou um grande leitor de terror, mas gosto muito e consumo muito filmes de terror, seja deles aqueles mais cults, seja até os mais porcarias, enfim, adoro filme de terror lado B, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos conversar sobre A Febre. Aqui nesse livro, a gente vai então acompanhar a história de uma família de classe média aqui do Rio de Janeiro. E ele tem um ponto de partida, né? O mote principal dele é a seguinte: o pai dessa família, que é o seu Abel, ele já é um senhor muito velho, muito velho, enfim. E certo dia, ele tem 3 filhos, né? 2 homens e uma garota. E certo dia, um desses filhos, que é o filho do meio, que é o Marco, ele acaba recebendo uma ligação da madrasta dele, falando que ela está com Covid, porque o livro se passa durante ali em 2021, em 2021, né, as pessoas já foram vacinadas, etc, mas ainda o Covid tá rondando. E o que acontece é o seguinte: essa madrasta liga pro Marco e pede pra ele ir lá passar a noite com o pai, porque não tem enfermeira, e enfim, as enfermeiras que tinham foram embora por algum motivo que a gente não sabe muito bem. E o que vai acontecer é o seguinte: essa mulher liga pro Marco, o Marco vai pra casa desse pai, porque essa mulher provavelmente tá com suspeita de Covid, e ela pede ali então pra ela não passar a doença pro marido dela, pro filho cuidar dele, né? Só que quando ele chega nesse apartamento, algumas coisas estranhas vão começar a acontecer. Principalmente ele vai tentar descobrir por que diabos as enfermeiras foram embora, porque não é como se o pai dele não tivesse dinheiro pra pagá-las, né? Enfim, só que não tem gente que queira passar a noite ali naquele apartamento. E à medida em que ele vai ali também se preparar pra cuidar desse pai, algumas memórias da infância, da juventude, na verdade da vida toda dele, vão se desenrolando ali da relação dele com esse pai, né, de como era esse pai com os filhos, etc. E pra complementar a situação vai acontecer coisa X, no qual o irmão mais velho, que é um cara meio detestável, um cara assim bem escroto, vai ser chamado também ali pra ajudar o Marco a passar a noite com esse pai. E vários segredos de famílias vão sendo revelados ali ao longo dessa noite. É um livro que ele se passa praticamente num dia só, né? Numa noite só, basicamente, uma noite de verão quente, com aquelas tempestades bizarras que quem mora no Rio sabe muito bem como as tempestades de verão são esquisitérrimas aqui nessa cidade. E, enfim, dito tudo isso, é isso que eu posso falar sobre A Febre. Vocês vão ter que ler pra tentar descobrir o que foi que aconteceu, né? O que é que acontece com esse velho, o que é que acontece à noite nesse apartamento. Mas, assim, uma das primeiras coisas que eu gostaria de comentar sobre o A Febre, e que eu acho ele, assim, muito bacana, porque é o tipo de terror que eu gosto. Aliás, ele é um livro muito Shirley Jacksiano, né, da coisa, porque ele tem uma pegada, assim, da coisa não vista, da coisa não dita, ali da sutileza, sabe? É um livro repleto de sutilezas, e que você vai tendo que catar ali as sutilezas pra tentar entender, né, o que tá acontecendo, porque não é uma leitura, assim, é uma leitura que se lê rápido, é uma leitura simples, envolvente, etc, mas é um livro que faz com que o leitor tenha que ficar atento a determinados detalhes. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente, toda vez que eu vou ver algum filme de terror ou algo do tipo, eu sempre começo a pensar, seguinte, vamos supor, aqui a gente vai ter uma casa mal assombrada, né, supostamente, porque
esse velho ali, as enfermeiras não querem ficar, e o que tá acontecendo ali. Só que assim, a gente tem que ver que uma das descrições que o Marcelo Ferroni dá, e isso não é um spoiler, tá? Isso tá no início do livro, mas é uma chave de leitura pra gente pensar no A Febre como para além de um livro de terror, é a seguinte: a gente tem diversos momentos ali em que são dadas pra gente, na narração, informações sobre essa casa, né? Uma casa num prédio que, apesar de ser um prédio chique, ele é um prédio velho, né? E o apartamento também é velho, ali é um apartamento cheio de eletrodomésticos velhos também, enfim, é um apartamento que parece que morreu nos anos 80, 90, então vocês devem imaginar como faz barulho, né? E isso é uma das coisas que eu sempre penso, essa casa é mal assombrada ou ela é apenas uma casa velha? Porque, gente, casa velha e eletrodoméstico velho faz barulho, faz barulho. Às vezes você pensa que tem uma assombração, tem um encosto ali na sua casa, na verdade você só precisa trocar a sua geladeira. No caso aqui a minha, eu já até me acostumei porque eu tenho uma geladeira muito velha, muito velha, muito velha, muito velha mesmo, assim, muito velha. E ela solta uns roncos meio bizarros durante a noite, assim, quando você menos espera. Você tá saindo ali pra ir no banheiro e você escuta... A princípio eu ficava com muito medo, porque, enfim, né, aquele som, aquela escuridão, aquele breu, e aí você fala assim, será que eu realmente quero ir no banheiro? Talvez não. Mas, enfim. Então, casas velhas fazem esse tipo de barulho. Barulho de encanamento, de todas essas paradas, fogão que instala do nada, enfim. Tem barulhos, e uma das coisas que o Marcelo vai brincando aqui ao longo do A Febre é justamente isso. Será que existe ali uma entidade, alguma coisa estranha, sobrenatural, ou é apenas um apartamento velho? E pra completar a situação, a gente vai ter aqui também esse personagem, né? Na verdade, esses personagens, os dois irmãos ali lidando com o seu passado, que é um passado muito complicado, porque esse pai era um pai muito abusivo. E a gente vai descobrindo ao longo do livro que esse pai também tinha ali relações meio escusas com a política, com certas pessoas, que não são pessoas tão legais assim. E a gente vai vendo de como a relação desse pai, esse autoritarismo desse pai, afeta a vida desses dois filhos, né? E a forma como esses dois filhos também, esses dois irmãos, eles vão se relacionar, né? Na verdade, os três, mas é porque a gente tem um foco maior no Marco e no irmão dele, que eu já esqueci o nome, porque eu li já tem um tempo, eu tava esperando pensar um pouquinho mais. Mas enfim, a gente vai acompanhar essa relação e essa questão traumática, né? De como eles terem que ali revistar esse pai num estado de completa... praticamente demência, afeta eles, né? E afeta a memória deles. E será que esse terror que eles vão sentindo, na verdade, não seria uma crise de pânico? Ou não seria uma sensação estranha de ter que lidar com um passado ruim, né? De, enfim, violência, de abusos, etc. E eu acho que esse é o grande ponto do livro. Eu acho que a forma como o Marcelo vai desenvolvendo essas duas coisas é muito impressionante, porque tem essa coisa meio da Shirley Jackson, né? Eu acho muito, muito curioso que essa coisa, assim, da sutileza, é a coisa do não dito, é a coisa, assim, que você vai ter que ir captando, assim. Não é um livro, como eu falei pra vocês, não é um livro que se lê, que demora-se pra ler, mas é um livro que aguça a percepção do leitor ali pro que tá sendo falado, sabe? E você, à medida que você vai entrando na história, você vai ficando cada vez mais envolvido e as coisas elas vão começando a ficar cada vez mais estranhas, assim. Eu acho ele um livro muito, muito envolvente. Eu gostei muito da forma como a narrativa é conduzida. Ele tem um primeiro capítulo que pode assustar as pessoas, tanto no sentido de assustar do medo, né, da tensão, e também de uma certa maneira, repelir ali um certo leitor mais desavisado, porque ele é um primeiro capítulo confuso, ele não é aquele primeiro capítulo que você já entra na história, você é jogado nela, né? Assim como em situações difíceis, você é jogado na história, só que pra algumas pessoas pode soar uma coisa meio confusa demais, etc. Mas eu digo pra vocês, gente, continuem, tá? Esse primeiro capítulo, ele é proposital pra ser assim, né? Porque é tipo como se fosse... E eu acho que a escrita do Marcelo nesse livro aqui, ela tem uma coisa meio cinematográfica, porque esse tipo de história, esse tipo de montagem, né, da trama, funciona muito bem no filme de terror, né? Que você tem aquela cena inicial pra dar aquele susto e depois você tem a abertura do filme e você vai ter o filme ali em si. Talvez no livro, a pessoa... porque, particularmente, a gente não tá tão acostumado. Eu não tô tão acostumado. Eu nunca tinha, assim, que eu me lembre, tá, gente? Porque pode ser que tenha. Mas eu nunca tinha visto um livro que começasse desse jeito, né? Com a cena tão... E aí depois o livro começa de fato. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito interessante. Mas é isso, tá? Caso você se assuste com esse primeiro capítulo, não tema.
seguir em frente que vai ser muito bom. A recompensa vai ser muito boa. É um livro muito legal, um livro muito, muito, muito bacana. Assim, eu gostei pra caramba. Foi um livro que me surpreendeu positivamente e me fez pensar sobre diversas coisas, questões familiares, etc. Até mesmo sobre voltar a pensar sobre isso de Casa Mal Assombrada, né? Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de pensar. E também desse terror oculto, né? Que é um terror que você não vê, você sente ele, né? E eu acho que isso é muito legal porque a gente tá tendo uma vertente também de filmes de terror que tem muito essa pegada de esse terror que você não é mostrado, é um terror que você apenas pressupõe ali, e você sente que tá aquela tensão ali dentro daquele personagem. Na verdade, você não vê a assombração, você sente o que esse personagem sente ao ver essa assombração, né? Ou a presumir que existe essa assombração. Enfim, eu gostei pra caramba. É um livro muito interessante pra quem curte terror, assim, é excelente. Pra quem curte também livros mais literários, né, etc. Porque, como a gente tem nesse mundo de hoje, o pessoal separa essa coisa assim, literatura de terror é uma coisa baixa. E eu acho que o Marcelo ele consegue unir a melhor a literatura mais literária zona com um gênero que é um gênero considerado menor, né? Que eu não acredito nisso de jeito nenhum, assim, acho que o terror tem muita coisa a oferecer pra gente. O Stephen King, muita gente tem preconceito, eu adoro, e ele tem muita coisa a oferecer pra gente. Enfim, e diversos outros autores de terror aí que eu ainda não li, mas é por puramente gostar mais de ver filmes de terror do que de ler livros de terror. Enfim, mas sempre uma grata surpresa quando a gente pega um livro de um gênero que a gente gosta de ver numa outra mídia e acaba curtindo também aqui. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Esse é um livro que vocês vão encontrar fácil nas livrarias mais próximas de vocês. Ele saiu pela Companhia das Letras, como eu falei, é super recente, então qualquer livraria que você vá, vai com certeza ter. E é isso, vou ficando por aqui, fico muito contente de estar resenhando esse livro, né? A gente tá aqui, esse canal está mudando. É uma coisa que eu vou falar pra vocês, esse canal está mudando. E está mudando positivamente, tá? De conteúdo, eu pelo menos tô sentindo isso, que eu tô lendo coisas diferentes. Né? Eu tenho essa impressão, tá? Gente, vocês podem dizer que eu tô totalmente errado, tá tudo bem também, mas eu tô com essa impressão de que minhas leituras estão mudando, tô indo mais pra outros gêneros, né? Lendo, porque antes eu lia só um tipo de livro, que é aquela coisa mais literária, zona, etc. Agora eu tô lendo ali policialzão, etc. Enfim, né? Não sei, tá? Isso é só uma impressão minha. Mas é isso, gente. Leiam A Febre, tá? É um livro muito legal, até mesmo pra quem não curte tanto terror, né? Ou tem medo, ele não é um livro que ele assusta pelo motivo de assombração, mas ele assusta por mostrar que as coisas da vida real elas são muito mais complicadas e muito mais aterrorizantes do que os fantasmas, né? Enfim, é um livro que eu recomendo, assim, de olhos fechados, e é isso, né? Vão ler sabendo desse primeiro capítulo, que é um primeiro capítulo esquisito, mas importante pra história, e leiam com essa chavezinha de que, assim, é como se fosse um filme mesmo de terror, né? A gente vai ter aquela cena de abertura, vai ter um susto, e aí vai cortar, vai ter a abertura do filme, e depois a gente vai pro filme em si, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo livro. Até o próximo vídeo.